vou fazer mais uma, digamos, rodada, né? E depois a gente vê se a audiência participa, certamente quererá participar. O que eu queria perguntar a vocês é o seguinte, a pergunta é basicamente esta: o que vocês acham, já que vocês lidam com o futebol como fenômeno cultural via estética, ou seja, vocês trabalham, né, digamos assim, com uma estética do futebol para além das quatro linhas? Claro que não é a estética do jogo, vocês não estão jogando bola, mas é a estética que o jogo possibilita, né? E vocês lidam com isso pedagogicamente, né, na literatura infantil, que é necessariamente uma literatura pedagógica, não necessariamente escolar, não necessariamente didática, mas necessariamente pedagógica, né? Vocês acham que o futebol, dentro das diversas manifestações discursivas brasileiras, é maltratado? Ou seja, se existe um discurso excessivamente aberto à violência ou excessivamente pouco inteligente em relação à violência, ou se é um discurso em situações de Copa do Mundo, por exemplo, excessivamente ufanista, um pra frente Brasil irrefletido. Se o futebol, portanto, é subaproveitado como grande tema que é, do ponto de vista mesmo pedagógico, do ponto de vista discursivo, né? É uma pergunta que eu faço a vocês. E, a partir daí, como é que a literatura, que é o problema de todos nós, de algum modo pode lidar com isso, né? Mesmo vocês podem responder que não, o futebol não é subaproveitado, como é que a literatura pode lidar com isso? Vocês podem achar que sim, que é, e como é que a literatura pode lidar com isso dentro desse panorama absolutamente vasto que a gente chama, na falta de termo melhor, de cultura brasileira, não é? O futebol na literatura, para começar, eu não trato do ponto de vista pedagógico. Jamais do ponto de vista pedagógico, sempre do ponto de vista poético, do ponto de vista lúdico, do ponto de vista da fantasia. Quer dizer, a literatura, de uma maneira geral, eu não trato ela do ponto de vista nem pedagógico, nem didático, nem da lição, nem do conhecimento, nem tentando influenciar. Não faz parte das minhas motivações para escrever esse tipo de conceito. Então, do ponto de vista pedagógico, o futebol eu nem sei como ele funciona, porque ele me interessa apenas como paixão, apenas como o que ele pode despertar. E no caso da criança, especialmente, do ponto de vista do que ele tem de paixão, de fantasia, e na maioria, e muitas vezes de ilusão, que é um assunto que eu trato muito, como do grande sonho de ser jogador de futebol, que tanta criança desenvolveu e que maioria absoluta dá com a cabeça, a cara na porta, porque não tem lugar para todo mundo e tal. E, especialmente, a paixão que é um jogo de futebol, o irracional poético que é torcer para um time de futebol, a maluquice divina que é a paixão por um jogador e etc. Então, eu sempre tratei o futebol, tanto quando escrevi para adulto como quando escrevi para criança, por esta embocadura da fantasia, da poesia, tanto que boa parte dos meus livros para crianças são em verso, porque tenho muita coisa escrita em versos também para adulto, livro de poesia, o Miudezas da Velha, que você falou que ganhou um prêmio de poesia, etc. E então eu sempre trato por esse lado, de ver o futebol como uma manifestação de humanidade, e especialmente de paixão, como é o amor, como é a morte, como todos os temas que nos comove. O futebol nos comove, não tem nada mais comovente do que seu time está perdendo o jogo e fazer um gol e empata no último minuto, e se for na prorrogação, melhor ainda e tal. Então eu vejo mais esse lado, o que o futebol pode nos provocar de encantamento do que de ensinamento. De ensinamento não sei se ensina alguma coisa, mas se ensina eu deixo para os teóricos explicarem. Aí você falou num lance interessante, a questão da violência e tal. Isso é uma coisa que preocupa muito, a violência no futebol. A gente que é pai e tal, fica morrendo de medo quando os filhos vão sozinhos para os estádios, etc. Agora, para mim, a violência no futebol reflete
a violência de uma maneira geral, né? O torcedor, somos nós, o torcedor nada mais é que o indivíduo que desenvolveu uma agressividade esse indivíduo que desenvolveu essa agressividade, esse indivíduo que é frustrado ou angustiado ou mal educado ou violento, ele vai manifestar isso no futebol, na festa, no desfile do bloco de carnaval, é aquele mesmo cara que sai empurrando os outros, enfim. Eu acho que a questão da falta da violência no futebol está ligada à violência de uma maneira geral e que todos nós temos que combater, mas que também já vai para outra esfera, já vai para a área da segurança, né? Que nós, escritores, podemos, no máximo, escrever sobre ela, mas não podemos deitar falação, porque eu pelo menos, não entendo por que chega-se a isso. O que eu penso é que, na verdade, o futebol é o espelho, né? O espelho não só do Brasil, mas é o espelho, a hora do jogo, a Copa, tudo que acontece antes, durante, depois. É bem uma amostragem do que é a sociedade de cada país, não somente do Brasil, mas de cada um. É um momento por excelência, né? É um momento em que a população do país, os atletas, os dirigentes, todo mundo foca num único ponto, que é entrar naquele campo e ganhar aquele jogo. Então, tudo que significa a preparação e tudo que significa a realização espelha a nossa cultura, espelha as nossas atitudes, as nossas ideologias, as nossas maneiras de agir, de trabalhar, de funcionar, de ver o outro, de ver nós próprios. Inclusive a violência, que obviamente é aquela coisa da transgressão, né? É a apelação, ou ganha por bem ou ganha por mal, tem que ganhar, entende? Então isso, eu acho que faz parte de uma forma de pensar imatura da cultura brasileira, uma forma de pensar adolescente, que uma cultura, um país, uma sociedade que não tem a maturidade suficiente para saber que às vezes você ganha, às vezes você perde. Isso faz parte. A gente entra no campo para ganhar e para perder, não é somente para ganhar. E a torcida, obviamente, pelo fato de não ter um nível, obviamente, educativo, um nível intelectual, um nível de experiência política, de experiência de participação, de estar no meio de uma multidão, esse é o momento em que a violência explode como o último recurso, ou seja, perder nós não podemos, não vamos ganhar por bem, vamos ganhar por mal. Eu acho que o futebol é um fenômeno maravilhoso do ponto de vista sociológico. Ele, no Brasil, então, ele é de uma riqueza extraordinária. Eu não sei se já escreveram, porque eu sou autora dos meus livros, mas os meus livros são livros de pano e são feitos para crianças até 12 anos. Então, quando eu teorizo a respeito de outras coisas, mas não coloco nos livros de pano, porque não haveria como, né? Então, mas eu espero que alguém use o futebol, não para dizer que nós somos violentos, ou que nós somos assim, fanáticos, ou que nós somos infantis, mas sim seja capaz de analisar o que significa para o Brasil ele saber que ele é o melhor do mundo em alguma coisa, por exemplo, né? Nós somos os melhores do mundo, e já provamos isso 5 vezes. E é uma coisa que não é uma coisa pequena, pode-se dizer, não é uma coisa séria, nem importante, mas, na verdade, é sério e é importante, porque isso surge do talento desse povo, surge do talento do povo brasileiro, que não foi à escola, que não teve a boa alimentação, que não teve o patrocínio para aprender, para jogar, para se tornar um atleta, e está lá aquele moleque de perna fina, que completamente improvável como atleta, mas é ele que está fazendo os gols, é ele que está driblando de uma forma absolutamente inteligente e capaz, eficiente, os grandes atletas do mundo. Então, somente isso já é suficiente para a gente pensar e repensar e pensar muitas vezes. Por que isso acontece? Quer dizer, de onde surgem esses nossos atletas? Melhor dito, de onde surge o talento dos nossos atletas?
De onde vem esse talento? Nasce como? Nasce do quê? Eu acho que o futebol é uma coisa assim. É um espelho, sim, é um retrato do que nós somos. Eu queria começar com a fala do Luiz, que eu também me identifiquei bastante. A literatura para criança, ela, em primeiro lugar, ela é literatura, depois ela é para criança. Literatura, ou ela é boa ou ela é ruim. Ou ela é boa ou ela é ruim, infantil, juvenil, adulto. A gente tem uma relação da literatura com a escola que é muito forte. Aliás, a gente sabe, né, Luiz, que a escola, ela às vezes dirige muito, pressiona muito o mundo editorial para suas publicações, mas existe também um outro lado da editorial que publica literatura infantil. Eu falo infantil, na verdade, porque o destinatário, que tem livros de 32 páginas, melhor que romance de 300 páginas, que é um lixo. Eu já li romance de 300 páginas, que é lixo, e li 32 páginas de uma comoção total. Então, não é o número de páginas que dá a qualidade do texto. Existem autores que escrevem para crianças que são, assim, maravilhosos, e autores adultos, romancistas muito conhecidos, que falam da dificuldade que é escrever para criança. A Cecília Meirelles dizia: quão difícil é escrever para criança. O Saramago, quando fez A Menina da Flor, ele fala: quão difícil foi fazer esse texto. Qual é essa gradação para falar com a criança? A gente precisa descer até ela ou escrever do nosso mundo adulto? Como faço esse movimento? Então, escrever para a criança não é algo fácil. Às vezes dá essa impressão. A coisa que mais me perturba, não sei para vocês, mas o que mais me perturba é quando alguém chega para mim. A gente está falando aqui da nossa história, né? Antes de escrever, bom, mestrado na Inglaterra, eu fiz doutorado na USP, estudo que nem um condenado. O cara fala assim: e aí, seu livrinho, como tá? Cara, a pessoa, uma vez chegou um cara, era advogado, eu falei para ele: e o seu consultóriozinho, como tá de advocacia? E o cara ficou bravo comigo. Eu falei: mas você está falando de livrinho, né? Porque livro, eu faço livro, não faço livrinho, né? Porque tem já essa conotação que é algo menor, que está muito ligado a essa coisa da escola também, né? Que é uma coisa só, enfim, para educar o outro. E eu procuro, pelo menos na grande parte dos meus livros, fazer o movimento contrário, né? Que é uma literatura que agrade todas as faixas etárias. Por exemplo, quando eu faço um livro desse aqui com o Renato, isso aqui minha sobrinha de 3 anos ama de paixão, e as pessoas de 80 anos amam. Quer dizer, isso aqui é para criança ou para adulto? Isso aqui é para bebê ou para... Quando a obra ela é bacana, ela não tem idade. A faixa etária ela se estende. É um livro de imagem. Não precisa, aqui, só estou acostumado aqui. É um livro de imagem que conta lá a sua história, que nasceu de um fato meu corriqueiro. Eu conto no final de uma brincadeira que eu fiz. Eu vejo adultos lá comprando para pôr na sua mesa, e crianças amando, de cabeceira. Esse aqui, por acaso, é sem texto, mas eu tenho livros assim também com texto, né? É o Telefone Sem Fio, só de curiosidade, né? Para vocês... A Hebe Camargo. Quase não reconheceu, né? Só de curiosidade aqui para vocês saberem onde vai terminar isso, né? Aqui. O Caçador. O Cachorro. E para terminar, eu não vou mostrar, vocês vão lá comprar, que a gente precisa viver de alguma coisa, né, Luiz? Muito fácil, o pessoal acha que é o quê, né? Eu vou mostrar. Então, a cara de vocês é igual das crianças. Quer dizer, então, é um pouco isso que eu acho que a literatura de qualidade tem. Mas você pode fazer isso também com texto. Então, eu me identifiquei muito quando o Ulisses falou isso, com essa procura por uma literatura poética, de fruição, que a criança se divirta, que ela chore, que ela fala que esse livro que ela faça o que ela quiser com o livro. Quando eu escrevo o meu livro, os meus livros, inspirado num fato, numa queda que a minha filha teve, e abriu o queixo, sangrou, eu escrevo um livro chamado A Cicatriz, e eu fiz por causa da minha filha lá, e eu tive lá uma epifania na hora que aconteceu tudo aquilo. Aí liga lá uma mãe e fala: Ilan, esse livro salvou minha vida, porque minha filha no hospital. Eu não pensei nisso. É educativo isso? Claro que é, como consequência, mas não foi uma coisa que eu pensei. Isso né?
É um desdobramento. Em relação à questão do futebol, gente, futebol, o que acontece lá dentro é a vida, é um teatro, é uma tragédia grega aquilo lá. Materazzi e Zidane, cara. O que foi aquela cabeçada? Aquilo lá é Édipo e Creonte. É fúria de titãs. Quer dizer, um jogo de futebol é a vida, é o imponderável. O que aconteceu com a Espanha, gente? A Espanha, uma coisa assim que tira você completamente da razão. Que é a vida é o imponderável. E a literatura é o imponderável. A gente nunca sabe como que um livro atinge o outro. A gente não sabe como ele vai ecoar. A gente fala assim, bom, como que você vai fazer um livro de sucesso? É como fazer um time de sucesso. A Espanha era o time do sucesso, era o best-seller, que seria lá A Culpa das Estrelas, John Green, estreando contra um outro time, a Holanda, que seria o perdedor. E de repente o best-seller caiu e veio o imponderável, apareceu uma nova equação. E acho que isso que cria essa paixão maluca pelo futebol, porque é o sobrenatural, e a literatura tem isso de sobrenatural. A literatura, ela é o incontrolável, aquilo que a gente não... por isso que eu detesto com todas as forças, não sei vocês, mas eu com todas as forças, além do livrinho, outra coisa que eu detesto é o politicamente correto na literatura. Isso é uma coisa que também que é uma coisa no futebol, coisa mais chata do que o politicamente correto no futebol. Se a gente não vê lá um cara, alguém fazer o pênalti do Fred, gente, cara, tem uma coisa deliciosa lá. Pô, o juiz não viu, cara. A gente fica lá, né? Mas se fosse politicamente correto, o Fred dizia, olha, desculpa, não foi. Mas ele não falou isso. Ontem ele falou, não foi pênalti. Ele continuou mentindo. Porque não foi pênalti. Mas isso faz parte do jogo, faz parte da literatura, faz parte do imponderável. Aquilo lá é um teatro, está montado o teatro, está montado o mundo lá, o mundo está lá, Davi, Golias, tudo nos quatro, né, nas quatro linhas. Essa é a grande paixão do futebol. A violência, concordo com você, é um reflexo aí da natureza humana, da sociedade, tem que ter seus controles, enfim, né, acho que quanto mais a gente conseguir controlar isso está dentro da gente, né? Os ingleses conseguiram controlar com uma punição terrível. Os hooligans, 1000 vezes pior que as torcidas daqui. Como eles controlaram? Prisão, né? O cara não ia mais para o estádio, controle total. Então acho que o que falta também aqui é um pouco essa sensação, bom, se o cara vai lá para acabar com o jogo, falando torcida mesmo, vai lá, bom, tem que ser punido. Aqui ele não é punido, no dia seguinte ele está lá no jogo de novo. Então acho que a violência não é uma coisa nossa, do brasileiro e tudo mais, é geral, só que os outros países conseguiram ter controles sociais que intimidam o cara lá para matar o outro, né? Na verdade você tem esse controle social, é um pouco disso.